Beleza, já está rolando. Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco dos avanços, né, que teve Java nessa última versão e destacando principalmente os recursos voltados para a programação funcional, que é algo que as linguagens têm utilizado cada vez mais, né? E havia até uma certa crítica, né, da comunidade de desenvolvedores que Java que estava tardando, né, para incorporar esses recursos, esses mecanismos na linguagem, né? E isso aconteceu nessa última versão. Vou listar aqui o histórico de atualizações que eu peguei lá do Wikipedia, né? A primeira versão de Java começou em 96 e foram medida aí que os projetistas, né, foram encontrando melhorias, né, corrigindo bugs, né, foram surgindo novas atualizações. No início as atualizações eram um tanto mais frequentes, mas recentemente ela tem levado anos, né? Essa agora foi lançada em março desse ano, a anterior tinha sido em julho de 2011, ou seja, 3, às vezes até mais 5 anos aí de uma atualização para outra, né? Isso a gente pode atribuir um pouco ao fato da linguagem. Primeiro, já, digamos que ela tenha um certo amadurecimento, né, como linguagem, né? Então as atualizações passam a levar um tempo maior. E também a gente pode imagine um parque computacional de sistemas, né, que são desenvolvidos na linguagem, né, que ainda é uma linguagem mainstream, né, uma linguagem principal aí. E toda atualização ela tem que se preocupar um pouco com compatibilidade com versões anteriores, né? Imagine, por exemplo, você baixa uma atualização ali do Java 8 e aí uma série de softwares que você tem que roda no Java para de rodar porque aquela tua versão do software só está compatível até a versão 7, por exemplo. Então, a preocupação de ter compatibilidade com versões anteriores é algo meio primário na computação, e aí não é diferente para Java. Java, isso aqui é um slide meio de motivação e contexto e coisas afins. Java é uma linguagem que roda sobre a JVM. Na verdade, tem várias outras linguagens que geram código, né, que é executável que é executado na máquina virtual de Java, né? E por que eu estou falando dessas linguagens? Eu até destaquei aqui Scala, mas poderia destacar também Clojure. São linguagens que promovem a união do mundo orientado a objeto com o mundo funcional, né? Que é uma coisa que a princípio assim, não era tão... Foram mundos que foram criados assim, de uma maneira um tanto independente ao longo do tempo, e aí alguns projetistas viram que seria interessante ter a junção desses dois mundos, o que é interessante do mundo OO com as partes também interessantes do mundo funcional, né? E essas linguagens, Scala e Clojure, elas fazem isso de uma maneira bastante elegante. E aí, digamos que Java se contaminou, se sentiu meio que contaminada por esse movimento, né, de incorporação de recursos do mundo funcional em linguagens não funcionais. Então, com as adições que foram feitas a Java, a gente não pode dizer que Java é funcional, tá? Java ela tem alguns recursos, hoje, né, inspirados no mundo funcional, mas não é uma linguagem funcional, porque tem alguns princípios que ela não respeita, né, ou não implementa. E o que seria, falando bem rapidamente, tá? O que seria falar do paradigma funcional? O que é essa ideia do funcional, né? Bem, como era de se esperar, funções são o bloco básico aí de qualquer linguagem, né, do paradigma funcional, né? Então as funções elas são um recurso importantíssimo nas linguagens funcionais. Tecnicamente falando, a gente diz que as funções são valores de primeira classe, ou seja, são valores primários, né? Como se fosse um tipo bem básico, né, da linguagem. E o que isso quer dizer, traduzindo aí para código, tá? O que seria um valor de primeira classe?
A primeira questão é que o valor de primeira classe, alguma coisa que seja valor de primeira classe, eu tenho que sempre poder atribuir uma variável, né? Então, observe aqui com esse código minimalista em qualquer linguagem que vocês possam imaginar aí. Eu tenho uma quantidade aqui, um valor A, e eu estou fazendo esse valor receber o resultado de uma função f. Tá? Então, como se eu estivesse chamando a função f aqui, e o A está recebendo esse valor. Na segunda linha, eu estou criando uma variável g, e estou atribuindo apenas a f, não é a chamada de f. Né? Então, eu estou fazendo g receber f. A partir dessa segunda linha, o g passa a se comportar como uma função. Então, eu posso chamar o g como uma função e ele vai se comportar como f se comporta, né, antes dessa atribuição. Então, depois dessa execução aqui, provavelmente b tem o mesmo valor de a, que é o resultado de f que foi chamado. Né? Então, eu estou conseguindo pegar a função e atribuir a uma variável. Não é chamar, é pegar ela e atribuir a referência, atribuir eu criar alguma maneira de poder chamar aquela função de uma outra forma, ou seja, com outro nome. Então, esse é o primeiro aspecto aí de variáveis, funções como variáveis de primeira classe. A segunda característica é que eu tenho que conseguir passar aquilo como parâmetro. Então, observe aqui novamente, eu tenho A recebendo uma f, isso aqui para indicar que a f é uma função, tá? Eu estou sempre colocando o comando anterior aqui para indicar que a f é uma função, e aqui, no segundo comando, eu tenho B recebendo G, uma chamada, né, de função, que é o G entre parênteses, para dar essa ideia, e eu estou passando F. Eu não estou passando F de alguma coisa, só estou passando F. Então, a função G recebe uma outra função por parâmetro, para poder chamar lá em algum momento. Então, esse é um outro recurso que toda linguagem que trata a função como um valor super importante tem que implementar. E a terceira situação é o retorno de funções. Novamente um exemplo, A recebe F. Então, nesse momento, A recebe resultado da chamada de F. Né? E aqui, eu coloco B recebe a chamada de A. Então, nesse ponto aqui, é como se a F, o resultado da F é uma função. Que eu estou chamando aqui. Estou dizendo B recebe A, abre e fecha parênteses. Então, o resultado de F nesse ponto aqui passou a ser uma função. Então, no mundo funcional é natural também eu ter funções que retornam outras funções. Ainda para complementar, que não é uma característica de primeira classe, do que é tecnicamente falado valor de primeira classe, em programas funcionais, esse mecanismo aí de composição, que é o FOG ou GOF lá da matemática, né? Ou seja, o f de g de x, é algo muito natural. E, obviamente, não é só binário, né? Na verdade, eu posso chamar f de g, de h, de y, de w, de k, de x. Né? Então, assim, recursivo, por aí vai. Né? Então, eu posso encadear N chamadas de funções. E uma coisa importante que aí eu chamo a atenção para a composição é que, para ela acontecer efetivamente, e assim, eu estou falando para quaisquer f e g da minha linguagem, né? Meu programa. Necessariamente, toda função ela tem que retornar um valor para eu poder fazer composição. Né? Então, a ideia de se ter uma função que retorna void, por exemplo, é algo que não faz sentido no mundo funcional. Então não faz sentido. O que a gente tem lá em C, o que tem em Java, eu crio o procedimento lá de Pascal, né, procedure, isso não faz sentido no mundo funcional. Toda função ela tem que retornar um valor, que eu tenho que ter a chance de fazer composição de uma função, eu pegar o resultado dela e compor em outra. Tá? Eu achei o Martin Fowler é um autor bastante conhecido aí na área de computação, desenvolvedor, um cara bastante experiente. E ele, eu acho que essa semana passada, ele publicou um artigo no site dele falando sobre um padrão chamado pipeline pattern, pipeline alguma coisa,
que o pipeline tem uma ideia meio de encadeamento, né? De etapas, né? Você faz uma etapa, pega um resultado, passa para outra e por aí vai, né? Execução em pipeline tem esse sentido, né? E uma coisa interessante do artigo dele é que ele faz uma certa crítica, porque agora com essa, digamos, releitura, né? Com essa volta, essa atenção que está sendo dada ao mundo funcional, as pessoas têm atribuído essa questão da composição ao mundo funcional, porque nas linguagens funcionais isso aqui ocorre muito naturalmente. Mas aí ele faz uma defesa que em linguagens antigas, né, do mundo OO, como o Smalltalk, já faziam também composição. Então, do objeto você vai encadeando aplicações de mensagens, que seria chamada métodos, né, a objetos lá em Smalltalk. Então, em Smalltalk, essa ideia de pipeline ela já era um tanto natural. Então, ele faz uma certa crítica de que ele acha que a origem não é no mundo funcional. Mas hoje, digamos que as linguagens funcionais elas respeitam isso aqui religiosamente. E linguagens OO nem tanto. Java, por exemplo, que não é puramente OO, né? Mas ela não tem isso aqui de uma maneira tão natural. Em alguns contextos a gente consegue usar bem. Agora no Java 8, isso aqui passa a aparecer com mais intensidade, digamos assim, mas não era da natureza de Java esse tipo de comportamento. Essa apresentação eu vou ficar sempre ilustrando alguns exemplos simples, mas só para dar uma ideia do quanto a gente, digamos, ganha, né, com os recursos do mundo funcional aqui agora em Java. Tá? Nesse primeiro exemplo tem uma lista simples aqui, uma lista de tipo pessoa, alguém que tenha, sei lá, nome, sobrenome, idade, peso e por aí vai. Aqui eu estou adicionando 3 objetos, né, 3 valores, né, a essa minha lista. E até, sei lá, voltei rápido aqui, até a versão, sei lá, acho que 4, ou talvez 5, não sei, de Java, para a gente imprimir os valores de uma lista, a gente tinha que criar um iterador, que é um padrão lá de projeto para percorrer coleções, né, falando bem rapidamente. Dessa lista eu obtinha o iterador para percorrer. Enquanto eu tenho o próximo, eu vou imprimindo o próximo, né? It.next, né? Então, já tem uma construçãozinha lá para percorrer elementos. Acho que na versão 5, nossa, o dedo está com força. Na versão 5 ou na versão 6, foi introduzido esse for, que faz uma iteração um tanto mais compacta, né? E esse código, o código gerado desse for certamente é similar a desse iterador, mas a ideia é que eu percorra de uma maneira um pouco mais elegante essa minha coleção, né? Então, para cada pessoa P dentro do meu conjunto, dentro da minha lista de pessoas, imprime P, certo? Então, maneira bem compacta de fazer a mesma coisa que eu faço ali em cima. E agora, no 8, na versão 8 do Java, eu consigo fazer numa única linha, né? Tem gente que gosta dessas coisas de fazer numa única linha. Então eu consigo lá, objeto pessoas, ponto .foreach. Agora tem um método chamado foreach. E aí eu passo o comando de impressão. Então, eu imprimo cada elemento que está dentro daquela coleção de pessoas. Pode entrar. Então, para cada pessoa, pessoas.foreach, system out print nada. Então, isso aqui está numa única linha, e eu vou, nos próximos slides, explorar um pouco o que tem nessa linha aqui. Para a galera que já programa em Java, deve estar achando um pouquinho estranho. A primeira coisa estranha é, para quem domina, assim, para quem trabalha bem, ou já conhece bem, por exemplo, a API de lista, que trabalha API de coleções, né, em particular a interface lista de Java, vai perceber que eu não tinha o método foreach na interface lista. Esse método aqui ele é novo, né? E aí, se a gente for olhar a documentação do foreach, vocês vão ver, aqui tem um blá blá blá, eu digo que o método ele é herdado, né, da interface iterable, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é, se vocês olharem o protótipo, né, desse método foreach, vai aparecer uma palavrinha antes
da definição, chamado default. Esse default aqui indica que esse método ele tem uma implementação default. O que é ter uma implementação default? Eu vou declarar um método na interface e vou colocar uma implementação lá default, porque ele está, digamos, num ponto bem abstrato na minha hierarquia. Né? O que isso quer dizer? Isso aqui traz várias informações. A primeira é que hoje, a partir da versão 8 do Java, as interfaces podem ter métodos. Tá? Assim como isso era o que diferia um pouco a interface de classe abstrata. Né? Hoje essa distinção está quase que inexiste. Né? Então interfaces em Java hoje podem ter implementação. Tá? Em linguagens modernas, aí, como Ruby e afins, a gente já tinha algo parecido com isso. Tá? Interfaces ou coisas parecidas com interface podendo ter implementação. Java não tinha, passou a ter nessa versão. Então, eu posso ter implementação numa interface e eu tenho implementação default. Esse default aqui, eu vou até colocar no slide seguinte, ele é muito bacana porque permite que eu altere, eu aumente, eu estenda as minhas interfaces sem ter quebra de compatibilidade. O que seria isso? Imagine que vocês trabalham vocês têm um sistema implementado na versão 7. E aí, toda a coleção de Java, toda a API de coleções de Java, não tinha uma coleção que satisfazia o desejo de vocês para o sistema que vocês possuíam. Aí o que vocês fizeram? Eu vou lá, vou criar a minha classe implementando a interface lista. Então você vai lá, minha lista, implements list. Na versão 7, né, essa tua minha lista, ela tinha que implementar todos os métodos vazios da interface list na versão 7. Certo? O quê? Tá. Quando eu vou para a versão 8 e resolvo adicionar um novo método, como aquele for each ali do slide anterior, se o pessoal da Oracle simplesmente coloca um método novo, aquele teu código não funciona mais na versão 8. Por quê? Quando você for rodar aquele código na versão 8, aquela tua classe minha lista tem que implementar o método for each. E aí, para não ter essa quebra essa obrigação, os caras foram e criaram métodos default. Então, meu sistema que implementava lá a interface lista na versão 7 continua rodando na versão 8, porque o método for each está implementado. Na verdade, eu herdo aquela implementação default. Certo? Então, esse mecanismo, né, de métodos default foi um mecanismo assim, fantástico assim, no Java, que permitiu que os desenvolvedores, quem projeta a linguagem, pudessem adicionar muitas outras funcionalidades. Então, as interfaces cresceram tremendamente e sem ter quebra de compatibilidade, porque quem não implementa as interfaces novas, né, recebe por herança. Né? Os defaults só podem ser criados dentro da interface? Né? Default dentro da interface, exatamente. Certo? Para o exemplo, sem esse recurso, aqui está a explicação que eu comentei. Né? Uma classe implementalista vai ter que apresentar uma implementação do método for each. Com o método de default interface, essas implementações não precisam ser modificadas para a nova versão da linguagem. Então, tudo que rodava na versão 7 continua rodando na versão 8. Isso é um negócio fantástico se vocês analisarem o quanto mudou, né, em termos de recurso. Tá? Voltando àquele comando, aquela chamada do método for each, uma outra coisa um tanto diferente é esse comando aqui, né, que normalmente a gente usa para imprimir alguma coisa na tela, que aqui aparece sem uma chamada. Né? Observe que aqui eu não estou passando de uma string, nada para ser impresso. Eu só estou colocando o comando system.out, e ainda tem dois pontos aqui, print line. Se vocês olharem na descrição, né, nos comentários do método for each, na API, lá na documentação de Java, vai estar escrito: esse método for each executa uma dada ação para cada elemento dessa coleção, cada elemento iterável, até que todos os elementos tenham sido processados, ou a ação execute alguma exceção para algum elemento que não existe, ou algo do tipo.
né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é para esse parâmetro aqui, né? Ó, for each, o parâmetro do for each é o comando println. Nesse caso, o que está acontecendo aqui é que em Java 8 agora a gente tem um mecanismo de fazer referência a métodos, né? Então, além de apenas chamar os métodos, eu posso informar o método para ser chamado, por exemplo, no momento futuro. Lembra lá do mecanismo de programação funcional, né? Eu consigo pegar uma função e atribuir a uma variável. Eu não estou chamando a função. Estou pegando o nome dela e atribuindo a uma variável. Então, aqui na referência a métodos. O mecanismo que permite a gente passar, com esse mecanismo, eu consigo passar o método como parâmetro. Isso torna esse método for each muito mais expressivo, uma vez que a gente pode aplicar qualquer método a qualquer lista de objetos, né? Eu estou passando o método para qualquer método que eu passo aqui, eu vou aplicar ele a cada elemento da minha lista, né? Então, pessoas.forEach, para cada pessoa, eu aplico esse método de forma aí correspondente. O que pode parecer um pouco estranho é pensar se é qualquer método mesmo, né? Porque Java, ela é tipada, né? Tipada estaticamente. E aqui até então eu não falei nada com respeito a tipo. Observe que eu tenho um método, esse método recebe um valor, um argumento. Então, na declaração desse método for each, eu tenho que olhar para ver que tipo que ele espera aqui, né? Qual é o tipo disso aqui, desse método que está sendo referenciado, né? E aí a gente volta para a documentação da API, e aí vai aparecer esse monstrinho aqui. Mas desse monstrinho eu quero chamar a atenção só para essa palavra consumer. E é exatamente o que o método for each espera como parâmetro. Um elemento, uma ação do tipo consumer. O que seria esse consumer? É uma interface funcional que representa uma operação a qual recebe um argumento e não retorna nenhum valor. Se vocês olharem essa descrição, ela é exatamente o que é o println. O println no Java, né, recebe um argumento, uma string, e não retorna nada, ele simplesmente imprime na tela. O retornar seria o retornar de função, né? Retornar um valor para ser processado. O println não faz isso. Ele simplesmente pega um valor e imprime na tela. E aí tem a palavra de consumidor, né? Aquele consumer, né? O consumidor, ele pega algum valor e faz alguma coisa com aquilo. Ele não retorna nada. Essa operação, ela é uma abstração do método systemout.println. Esse tipo de consumer, né? Ou seja, o método for each não recebe qualquer método, mas sim um método que seja do tipo consumer. Então, o método for each, lá na interface list, ele vai receber qualquer método que consuma um elemento, que pegue um elemento e não retorne nada. E processa esse elemento de alguma maneira. Qual a diferença do consumer e void? Nenhuma. Assim, não é que é diferença. O consumer, ele é uma abstração. Eu estou podendo falar, o consumer fala, é como se eu falasse o seguinte, olha, eu estou falando de forma geral de todos os métodos que não retornam nada e recebem um argumento como entrada. A maneira de falar disso agora em Java é falando que é um consumer. Esse cara aqui é um consumer. Então, ele recebe um argumento como entrada e não retorna nada. Retorna void. É a mesma ideia. Só que é um pouco mais abstrato, né? Bem, se aquele cara é um tipo, então eu posso usar ele normalmente como eu uso outros tipos de Java. E é isso que está acontecendo aqui. Então, observe, olha, eu criei um consumer lá para algum tipo meu, por exemplo, tipo pessoa, a variável, o meu objeto C, e eu digo que esse cara recebe o método do tipo consumer. Então, estou podendo pegar o método e atribuir. Lembrem lá, logo no iníciozinho do slide, quando eu falei de programação funcional. Eu peguei uma função, o nome da função eu fiz, G recebe F. Onde F era uma função e G vai passar a ser uma função. É basicamente isso aqui. Sim. Então, você pode delegar métodos. Como delegar? Passar adiante. Sim, exatamente. Perfeitamente. Perfeitamente. Aqui é uma alternativa, na verdade, a Java, a linguagem Java, os projetistas, têm sempre que possível
usar os mecanismos de inferência de tipo para tentar tornar a linguagem menos verbosa, que é uma das críticas pesadas que se tem à Java. E aí, em vários momentos, agora, na linguagem, a gente consegue, por exemplo, omitir o tipo, então, que é o que está acontecendo aqui. Então, eu não estou dizendo qual é o tipo que o consumer vai trabalhar, mas esse tipo é inferido no momento em que eu uso. Então, aqui, ó, pessoas.forEach_C, onde esse C é um consumidor, e aí, como pessoas é uma lista do tipo pessoa, então eu consigo inferir que o tipo do meu consumidor aqui, desse objeto aqui, né, que está representando um método println, ele vai se aplicar à pessoa, ao tipo pessoa. Né? Isso aqui é exatamente o código anterior, tá, pessoal? Eu só não coloquei assim para não trazer muito mais informação. É só a gente pegar, substituir, né? Onde é C, C não vale isso aqui, ou isso aqui, eu pego isso aqui e substituo aqui dentro. Eu volto a ter o println com for each numa única linha. Certo? Isso aqui é só para ilustrar que o tipo consumer, eu uso ele naturalmente como tipo string, como qualquer tipo de dado em Java. Obviamente, essa ideia de eu ter um método que recebe algum valor e não retorna nada, que é o tipo consumer, ele não representa todos os métodos que eu posso representar em Java, certo? Eu posso criar um método, sei lá, obtém CR, que não recebe nada e retorna um valor. Né? Isso é um pouco diferente, ele retorna e não retorna a voz. Então, interfaces funcionais não se restringem apenas ao comportamento lá do println, que é o que está falando nesse slide aqui. Para que esse mecanismo ele seja suficientemente útil, né, que ele seja genérico o suficiente, é fundamental que existam outras interfaces funcionais, como as que retornam valor, por exemplo. Todas esses tipos estão definidos nesse novo pacote aqui de Java, java.util.function. Né? Então, lá todas as interfaces funcionais. E quais são elas? Tem várias categorias, eu vou listar aqui as principais. Eu tenho a consumer, que é essa que a gente acabou de ver. Eu tenho a supplier, que é o contrário. Eu não recebo nenhum parâmetro e eu retorno o resultado, que seria, por exemplo, esse obtém CR. Obtém CR, que eu estou aplicando um objeto, né? Então eu não recebo nenhum dado de entrada e o retorno é o valor do CR de algum aluno. Né? Então esse seria o supplier. Eu tenho a interface funcional function, que aí é a ideia de função que a gente espera, né? Eu recebo um parâmetro como entrada e retorno um valor baseado naquele parâmetro. Eu tenho também a interface funcional predicado, onde eu recebo um valor como entrada e retorno verdadeiro ou falso. Seria uma abstração aí das funções que fazem teste. Né? Recebe um valor, verifica determinada condição e retorna verdadeiro ou falso. Eu tenho também a bit function, que é a que trabalha com dois parâmetros. Então eu recebo dois parâmetros como entrada e retorno um valor como resultado. E aí qualquer função, qualquer método que a gente queira expressar com 3, 4 ou mais parâmetros, basta eu fazer uma combinação desses tipos anteriores. Né? Isso é uma recomendação lá dos projetistas de Java, senão isso aqui não teria fim. Né? Eu teria que criar interfaces funcionais para inúmeras formas, né, de métodos. Né? Aqui eu estou exemplificando o uso de predicados. O predicado eu tenho uma lista. Volto àquele exemplo que eu tenho uma lista de pessoas e eu estou adicionando, né, 3 objetos. Aqui eu estou criando o predicado, da mesma maneira que eu estava usando lá o consumer explicitamente, aqui eu estou usando o predicado, a interface funcional predicado explicitamente. Né? Então predicate lá pessoa, pred 1, e eu digo algum predicado. Observe aqui, ó, que eu estou usando referência a método. Da mesma maneira que eu me referi ao método println, aqui eu estou me referindo ao método isold da classe pessoa. Né? O isold seria um método que verifica se o cara é velho, seja lá o que for velho. Tem um segundo aqui, pred 2, isFetch, verificar se o cara é gordo, seja lá o que for gordo. Né? E aqui na lista pessoas, eu posso, por exemplo, aplicar um método removeIf,
que também, olha, observe a quantidade de métodos, né, que a gente passa a ter disponível para trabalhar com coleções. Remove if, eu peço para remover daquela minha coleção se alguma condição é satisfeita. Que condição? Eu faço uma combinação daqueles predicados lá. Pred 1 em pred 2. Então, se o cara for velho, seja lá o que for, e for gordo, seja lá o que for, eu removo ele da lista. E aí eu posso depois imprimir, fazer o que for. Hã? Como é que é? Bullying. É bullying. Eu podia botar isso black, né? Uma coisa assim. Eu sou preto, né? Tem pretos que são preconceituosos, né? Mas é a vida, né? Preconceituoso até com o preto mesmo, entendeu? Não é com o branco, é com o preto. É sério, não é brincadeira não, tá? Eu conheço. E aqui eu estou depois usando o forint lá para imprimir as pessoas, nesse caso agora, as pessoas que, tirando aquelas que foram extraídas, né, por essa condição. E aí observe, ó, remove if, novamente, é um método que está lá em lista, e para esse cara ele tem uma implementação default lá. Né? Eu consigo agora passar a usar o remove if, mesmo sem ter definido na minha lista. Né? Então isso é um negócio bem interessante. Um outro recurso, abraçando também o mundo funcional, são expressões lambda. Para quem nunca ouviu falar, a expressão lambda seria, a gente pode imaginar como se fosse uma função onde eu só estou considerando o corpo da função, pouco importa o nome que ela tem. E no mundo funcional essas coisas são um tanto naturais, né? Você tem um comportamento e o nome da função é simplesmente algum nome que você está dando para aquele comportamento. E aí você pode pegar aquele comportamento e atribuir a um outro nome, usar isso de uma forma um tanto natural. Né? Aqui, eu estou usando a mesma ideia de impressão de elementos numa lista, o mesmo comando, só que ao invés de usar uma referência ao método println, eu estou passando um corpo anônimo, né? Um comportamento. Que comportamento é esse? Olha aqui, ó. Eu recebo uma pessoa com um objeto do tipo pessoa como entrada e retorno isso aqui. E faço isso aqui com esse objeto. Então, isso aqui é um comportamento que recebe uma pessoa e faz isso aqui com a pessoa. Imprime. Certo? Isso aqui é uma expressão lambda em Java. Obviamente, vocês vão olhar esse código aqui e podem pensar, pô, mas aqui não estou ganhando em nada, né? Porque eu tinha um método mais compacto, que era só me referir ao println, né? Usar essa referência a método, né? Com aqueles 2 pontos, e aí estaria resolvido, né? Obviamente, esse exemplo aqui é só para ilustrar a sintaxe, né? A gente vai ver exemplos um pouquinho mais elaborados. A sintaxe mas por exemplo, funcional com 2 pessoas, X pessoas, pode ser? Pode. Só que aí, olha só, porque esse cara aqui, o forint, ele é o consumidor, ele recebe um valor como entrada e retorna o outro. Tem situações que isso aí vai ser aplicado. Eu acho que tem exemplos aqui, a gente vai ver. Essa coisa de receber mais de um valor e como proceder. Mas é simples. Uma coisa interessante, deixa eu só voltar ao slide aqui, eu esqueci de explicar. Observe que eu estou usando a expressão lambda no mesmo local em que eu usei a referência método. Né? É o mesmo comando, os 2 comandos funcionam. Então eu estou dizendo que isso aqui, de certa maneira, é equivalente à referência ao método println, que eu usei anteriormente. Né? Então, em parte é o que é explicado aqui. Ó. Até então, as interfaces funcionais só haviam sido utilizadas como referências a métodos. Em situações onde um método não esteja definido, previamente definido, as expressões lambda elas podem ser escritas. Essas são blocos de código, funções anônimas, a gente pode encarar dessa maneira, que podem ser passadas adiante, né? Eu posso encaminhar aquele bloco de comando para ser executado em algum ponto futuro. Tá? Vamos ilustrar aqui um exemplo onde essas coisas acontecem. Imagine, por exemplo, o campo idade aqui, eu acho que eu coloquei o método isOld. Imagina que o isOld não está definido. Né? E aí o que eu fiz? Ó? Como parâmetro para o método forint, eu criei uma expressão lambda. Recebo uma pessoa como entrada e retorno. E executo isso aqui. Né? Eu testo, ó, se o x, que é a pessoa, campo idade, maior ou igual a 60, imprime aquela pessoa.
E aí, esse comando aqui agora imprime todas as pessoas que têm idade maior ou igual a 60 anos. Sim. Eu acho que o print line, para você imprimir, você teria que imprimir cada código, já. Você teria que imprimir cada nome, nome, sobrenome. Aí você está passando só print line X. Ou seja, você está querendo imprimir o método, o objeto. Mas aí, para resolver isso aí, basta na classe pessoa. Exatamente. Basta na classe pessoa eu ter um método toString. E aí eu coloco a saída da maneira que eu quiser. Porque o print line o que ele faz é pegar o objeto e executar o toString dele. Se não tiver o toString na classe pessoa, ele vai chegar até na classe object. E aí vai imprimir o padrão, a maneira como um objeto é impresso na tela. Então ele vai botar uma referência de memória, mais não sei o quê, cria uma stringona lá que representa o objeto. Entendeu? Então basta eu na classe pessoa eu sobrescrever o método toString lá de object, e aí agora ele imprime o objeto da maneira que eu quiser. Certo? Certo, Flávio? José Flávio. Beleza? Tem como você armazenar essas expressões em nenhum tipo de variável? Tem. Mesma ideia. Vamos seguir aqui. Aqui é só para ilustrar uma coisa. Eu estou na posição aqui, eu estou me sentindo meio pregado aqui na terra, no chão. Por isso que eu queria, o mouse não funcionou até. Essa classe pessoa aqui, essa expressão lambda vai ser aplicada a essa lista, pessoas aqui, que é do tipo pessoa. Então, mesmo aqui, também vale a ideia da inferência de tipo. Observem lá, é o mesmo comando. X tal que, if x.idade maior ou igual a 80, aqui eu aumentei a idade até, imprime x. E aí ele sabe qual é o tipo de x, porque eu estou aplicando aquela expressão lambda numa lista do tipo pessoa. Certo? Então ele fere o tipo. Algumas melhorias, vou listar aqui só 2 melhorias que ocorrem aí com o uso, com o advento aí de expressões lambda. Esse aqui é um exemplo de como a gente fazia ordenação em lista, numa coleção em Java. Não sei se já fizeram, mas a gente fala aqui rapidamente. Eu estou criando uma cópia da minha lista que eu tinha lá, da lista de pessoas. A API de Java tinha uma classe lá chamada Collections, que é uma classe utilitária que eu conseguia fazer um monte de coisas interessantes, como ordenar, como pesquisar determinado um elemento dentro da coleção e por aí vai. Né? Então, esse método, essa classe Collections, ela tem esse método sort, de ordenar, e esse método recebe a lista que eu quero ordenar e recebe a maneira como eu quero ordenar os objetos. Que eu posso ordenar os objetos pelo nome, pelo sobrenome, pela idade, pelo peso, por aí vai. Né? Então tem que, o método sort não é mágico. Ele tem um conjunto de objetos, então eu preciso indicar para ele como eu quero a ordenação. Né? E como é que isso era feito? Existe uma interface comparator, que a sort espera, que o método sort espera como segundo parâmetro. E nesse caso aqui, eu instancio. Observe uma coisa curiosa, que às vezes, eu até conversando com alguns alunos, eles não tinham se atentado para isso. Eu tenho um new aqui, que normalmente a gente usa para instanciar objeto. Né? Comparator aqui, se vocês olharem na API, ele é uma interface. Eu tenho tipo, eu tenho abre fecha parênteses, e eu não tenho ponto e vírgula aqui não. Eu tenho abre chaves, com fecha chaves aqui embaixo, e eu tenho uma coisa que parece declaração de método. Então aqui, na verdade, esse new, eu não estou criando, eu estou criando um objeto, mas esse objeto está sendo criado a partir de uma classe anônima. Eu tenho uma classe que ela se comporta como um comparator, para tipo pessoa, e a maneira como eu quero comparar duas pessoas é dessa maneira aqui. A.compare_to_b, onde esse método compare_to é um método da classe pessoa. E aí lá dentro da classe pessoa eu digo como eu comparo uma coisa com outra, como eu comparo uma pessoa com outra.
Certo? Então, nesse caso aqui, esse comando aqui, eu estou criando uma classe anônima, estou criando uma instância de uma classe anônima e passando isso lá para o método sort. Certo? Normalmente, nos códigos de Java, a gente vê isso aqui aparecer. Eu poderia criar uma classe fora, implementando a comparator, e aí passar uma instância desse objeto aqui para dentro. Mas em códigos compactos, em programas pequenos, esse exemplo de código aqui é bastante comum. Né? E no Java 8, basta fazer isso aqui. A lista, o método sort, observe que agora eu não preciso nem mais da collections, eu vou direto na lista, ponto sort, e aqui eu passo a maneira como eu vou ordenar. Cara, de expressão lambda, né? Algum parâmetro aqui, seta, e o que eu quero fazer. Aqui está ocorrendo a inferência de tipo, então eu até tirei o tipo aqui propositalmente, eu podia ter pessoa A, pessoa B, assim como tenho aqui, ó, no método compare, eu tenho aqui pessoa A, pessoa B, e o que eu quero fazer, o que eu quero retornar, A.compare to B. A.compare to B. Isso aqui é o suficiente para o método sort saber a maneira como eu quero ordenar aquela lista cópia ali. Como é que é? Uma interface. Assim, é bom dar uma conferida aí, até onde eu lembro, é uma interface, que representa uma comparação. Aqui eu estou instanciando uma classe anônima que se comporta como essa interface. Entendeu? A interface, para duas interfaces, ela só tem, nesse caso, ela só tem os headers do objeto. A interface então era só isso. Olha só, na interface comparator, vai ter lá um método abstrato, um método sem implementação, que é esse método compare. Então, eu sou obrigado a implementar o compare, que é o que está aparecendo aqui. Certo? Bem, mas se percebe aí que é gritante a diferença, né? Aqui um outro exemplo, para quem está trabalhando aqui em interface em Java, com o Swing, né, que apesar de estar deprecated, né, tá como uma API aí para criação de recursos gráficos não recomendados, o pessoal ainda usa. Aqui eu estou criando um botão, então tipo um botão OK, e eu quero programar uma ação para ser realizada a partir do clique desse botão. Tá? Em Java, como é que a gente faz isso? Eu adiciono um escutador, eu cadastro um escutador. Esse mecanismo aqui é similar ao mecanismo de você se inscrever numa lista de discussão. Tem uma lista lá, tipo a lista dos alunos. Eu quero receber e-mails da lista. Então você vai, se inscreve, você informa o seu e-mail, e aí toda vez que alguém mandar um e-mail para aquela lista, você recebe aquilo ali. Então você se cadastrou, você se inscreveu, você passou a virar um listener daquela lista. Né? Você passou a ser um escutador daquela lista. A mesma coisa aqui. Então, eu tenho o recurso gráfico como um botão, eu vou cadastrar qual objeto que vai ser notificado no momento em que a ação de pressionar o botão for realizada. Tá? Isso lá no Swing, nessa API, eu uso através desse método aqui, addActionListener. Então, eu adiciono o escutador daquela ação de pressionar no botão. E aí, qual é o parâmetro? É quem consegue responder, né, a ação de clicar no botão. E quem responde isso na API do Swing, né, ao clicar no botão? É alguém que seja um Action Listener, que é também uma interface. Então aqui, ó, New Action Listener, e aí eu tenho um método que é um método lá dessa interface Action Listener. Então nesse caso aqui eu também estou criando uma instância de uma classe anônima. Criando uma classe anônima é uma instância que vai responder ao clicar no botão. E aqui eu tenho o comando do que vai ser feito quando o indivíduo lá clicar no botão. Aqui eu só estou imprimindo a mensagem na console. Tá? Isso aqui, de forma bem análoga aqui ao exemplo anterior, né? Eu tenho o button, addActionListener, e aqui a expressão lambda
contendo o comportamento, o que vai ser feito no momento em que aquele botão for pressionado. Então vocês observem aí, com esses dois exemplos, que o nível de expressividade que a gente ganha, né, com essas expressões e as possibilidades que a gente tem são bastante grandes, né? Eventualmente, num primeiro momento, olhando os códigos, vocês podem ter uma certa estranheza ou achar, pô, acho que isso não vai ser simples, as pessoas não vão se acostumar. Mas eu fiquei em cima desses exemplos, brincando e testando por coisa em torno de umas 2 semanas, uma semana e meia. E no final, eu já estava fazendo uma coisa que é muito natural de quem programa, por exemplo, em linguagens funcionais, ou linguagens que têm um comportamento bastante padrão. A gente chama isso bastante ortogonal, um comportamento bem esperado. Eu comecei a fazer alguns códigos em Java e às vezes eu tinha alguma coisa que era nova, tipo alguma interface funcional dessa que eu estava manipulando, e eu pensava, mas se eu fiz isso na outra, talvez isso aqui funcione. E eu digitava e a coisa funcionava. Isso para quem trabalha com linguagens do mundo funcional e linguagens que têm esse comportamento padrão, Lua, por exemplo, é uma linguagem bem natural com isso, Python, esse comportamento não é nenhuma surpresa. Mas isso tem acontecido em Java, então o que eu acho, né, o que eu penso é que isso aí vai, para quem desenvolve pesadamente Java, em algum momento vai ser incorporado para valer. A gente vai passar a ver os códigos profissionais, né, para quem desenvolve para valer sistemas em Java, usando e abusando desses recursos aí. Aqui eu vou fazer essa parte da apresentação. Eu já fiz essa apresentação para o pessoal do evento que teve aqui na agenda acadêmica, né? E eu não falei do todo. Aqui eu estou tentando falar do todo, tá? Assim, fazer a apresentação de forma completa. Aqui tem uma coisa um tanto diferente. Coloquei um código simples aqui, para repetir a mensagem, o repeat message. Esse código recebe um texto, recebe um contador, e aí aqui eu estou criando um objeto que recebe uma expressão lambda, aqui, runnable R igual essa expressão lambda aqui. Não recebo nada como entrada e recebo esse bloco de comandos. Para a galera que já trabalhou com thread, já deve ter algum momento esbarrado com runnable. Runnable é interface que me permite rodar essas coisas de forma independente, algum bloco de comandos. Para quem não trabalhou, não tem muito problema. Assim, o código não é muito complicado, não. Tá? Então eu tenho esse R recebendo esse bloco de comandos, essa expressão lambda, e aqui, na linha de baixo, eu estou criando uma thread, eu estou criando um ramo de execução em paralelo, então, como se eu tivesse uma execução ali sequencial, em um determinado ponto eu estou criando uma segunda linha de execução. Então eu estou criando uma thread a partir desse R e já estou disparando ela aqui. Então criei a thread e já mandei ela iniciar. Certo? Então esse comando repeat message está fazendo executando esse bloco de comandos aqui. E contém esse bloco de comandos aqui. E aqui eu estou chamando repeat message a mensagem ao mundo, né, hello world, com count igual a 10. Uma coisa que não é muito natural, não parece natural, vocês que estão vendo isso aqui pela primeira vez, de repente não tiveram essa percepção. Mas observem que o bloco, essa expressão lambda, está fazendo referência a duas quantidades aqui, que é esse count e esse text, que estão sendo passados por parâmetro por esse método repeat message. Certo? Então eu tenho esses caras aqui como se fossem objetos locais, variáveis locais, desse método repeat message, e eu estou passando esses caras aqui para a expressão lambda. Certo? Essa expressão lambda, ela está sendo passada adiante para ser executada dentro de uma thread. Então lá dentro da thread, eu vou estar executando isso aqui. E aí uma coisa que pode parecer uma certa estranheza é porque lá na thread eu estou usando valores
que não foram declarados na thread. Eu declarei fora, num método onde a thread iniciou. Tá? Vamos ver pelo slide seguinte se a gente consegue, se eu consigo passar essa mensagem para vocês. As variáveis test count foram utilizadas na expressão lambda, mas não foram passadas por parâmetro. Vamos voltar ali no código rapidamente. Observe que eu poderia ter passado por parâmetro aqui o text e o count. Eu não passei, eu simplesmente estou usando eles aqui no corpo da expressão lambda. Essas variáveis, elas são consideradas variáveis livres da expressão lambda. Então, são variáveis que estão sendo usadas ali, mas que não foram explicitamente passadas por parâmetro. No momento em que a expressão lambda ela é executada, a gente diz que os valores foram capturados pela expressão. Então, é como se eu tivesse um bloco de comandos que usam determinadas variáveis. Só que eu não estou dizendo, no momento que eu criei o bloco de comandos, eu não estou dizendo que valores essas variáveis possuem. Que é o que ocorre ali, né? Deixa eu voltar o slide aqui. Aqui, ó. Eu declarei, eu tenho essa expressão lambda aqui, esse bloco de comandos. Os valores de count text, eu só fico sabendo no momento em que eu chamo. Então, há uma certa separação, assim. Essa expressão lambda aqui, ela é um pouquinho diferente das expressões lambda que a gente viu. Que todas as expressões lambda que a gente viu, ou eu estava passando o cara com o parâmetro e manipulando ele, ou eu não estava recebendo parâmetro nenhum e estava usando a coisa e não usava nenhuma variável fora daquilo ali. Eu só estava usando os objetos que estavam explicitamente definidos ali para aquela expressão. Nesse caso, eu estou usando variáveis que não estão sendo explicitamente comunicadas para essa expressão lambda. É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Sempre que nós tivermos um bloco de código, conjunto aí de vários comandos, e essas variáveis livres, com esses valores capturados, ou seja, eu tenho as variáveis que não foram explicitamente passadas, e eu tenho os valores, que naquele exemplo anterior ali, era o alô mundo e o 10. Então, quando eu tenho esses valores para essas variáveis livres, e esses valores são chamados de contexto, a gente pode imaginar assim, o que eu tenho, na verdade, é um closure. Isso é uma expressão, um termo técnico bastante comum no mundo funcional, que é toda vez que eu tenho um bloco de comandos com variáveis que não têm valores atribuídos ainda, e eu pego e é como se eu estivesse acoplando, né, a esse bloco de comandos valores para essas variáveis livres. Então eu tenho um closure e eu posso passar aquilo ali adiante. Então, isso tem recursos, tem coisas bastante poderosas que a gente consegue fazer com esse mecanismo aí, um tanto simples, eu diria. Né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que, em Java, essas variáveis livres que são citadas, elas precisam ser imutáveis, que, falando em javanês, aí seria dizer que as variáveis text e count, elas têm que ser do tipo final. Ou seja, a expressão lambda ela não pode modificar aquele valor. Por que não pode modificar? Porque eu estou pegando uma variável que está sendo capturada, estou passando valor para ela, e ela está sendo executada no momento futuro. Naquele exemplo, ela está executando dentro de uma thread. Se eu permito que a thread, que é uma linha de execução independente, altere o valor, eu posso ter conflitos de acesso à área de memória. Então, para não permitir esse conflito, essas variáveis livres, para eu poder utilizar ela em Java, elas têm que ser final. Eu não consigo alterar valores dentro, variáveis livres, né, dentro de um bloco, de uma expressão lambda desse tipo. Isso é obrigatório do... Como é que é? Ou seja, assim, se não colocar final, vai dar erro. Isso. Aí e como a linguagem de compilação é estática, a tipagem é estática, ele dá erro na compilação. Na compilação. E uma coisa interessante também da imutabilidade, da ideia de imutabilidade, que isso aqui é muito natural nas linguagens funcionais. Nas linguagens funcionais, a gente normalmente não... você não altera variáveis, e sim você faz composição para ter um novo valor. Vou citar um exemplo bobo aqui. Imagina, por exemplo, eu tenho
o valor 0. E eu tenho uma função inc, que incrementa de 1 unidade. Se eu quero o valor 1, eu faço inc de 0. Se eu quero o valor 2, eu faço inc de 0. Se eu quero o valor 3, inc de 0. E por aí vai. O valor 0 eu não estou alterando. Eu só estou vendo ele de outra maneira. Isso aqui no mundo funcional é muito natural. E aí é por isso até que as linguagens funcionais, alguns mecanismos são bastante interessantes para se pensar em termos de concorrência, em termos de threads. Porque na thread, o inferno da thread é quando você tem variáveis que podem mudar e aí você tem que controlar acesso e tudo mais. Quando você tem a garantia que os valores não mudam, então você pode usar aquilo ali naturalmente, então você não tem problema aí com a questão da concorrência. Mas o nosso assunto aqui não é concorrência, o nosso assunto é falar de programação funcional em Java. Beleza. Outros mecanismos que também são muito naturais no mundo funcional são as funções de alta ordem, que independente do que seja, né, do que represente efetivamente o nome, mas a ideia é de que eu tenho funções padrões que fazem coisas assim tão elaboradas. A primeira que está aqui é a função mapeia. A função mapeia recebe uma coleção de valores e uma função que mapeia um valor em outro valor. E a função mapeia pega e aplica essa função a todos os elementos daquela coleção, dada como entrada, e aí eu tenho como saída a coleção resultante. Então a função mapeia recebe uma coleção e recebe uma função que recebe um valor como entrada e retorna uma saída, e o resultado é a coleção original, né, com a aplicação combinada, resultando naquela coleção nova. Né? Então isso é a função de mapeamento. A função filter também recebe uma coleção e eu recebo algo como um predicado, uma função que verifica se determinado valor é satisfeito. Nesse caso aqui eu estou verificando se um elemento é uma estrela. E aí, o resultado são as estrelas que existem naquela coleção. Então seria o padrão filter. E o padrão de redução, eu tenho uma coleção. Aqui eu tenho uma função que combina valores 2 a 2, então eu pego 2 estrelas e retorno uma estrela um pouco maior. E a função reduz, combinando essa operação aqui com essa coleção de estrelas, me dá o resultado, que seria a combinação aplicando 2 a 2 e fazendo isso de forma até esgotar todos os elementos daquela coleção. A redução me dá uma estrelona lá um pouco maior. Então, essas funções são super comuns no mundo funcional, na verdade, é um padrão, digamos, da programação. Quem trabalha aí ou já deu alguma olhada em Big Data, já viu coisa, o Big Data, não sei o que, usa, determinada tecnologia usa o padrão MapReduce. Mapeia e reduz. É exatamente isso aqui, combinado com isso aqui. Eu combino para ter uma coleção nova e depois eu faço uma outra combinação para resultar num único valor. Exatamente isso aqui. E como é que a gente vai usar isso em Java? Ou como é que a gente vê isso em Java agora na versão 8? Para poder usar isso bem, Java criaram um novo tipo na linguagem chamado Stream. Que esse stream ele é similar à ideia de iteradores que a gente tinha, que é aquela ideia de percorrer, né, uma coleção e ir retornando elemento a elemento, mas que no caso do stream eu tenho os valores numa única tacada. Então, eu tenho todos aqueles elementos para fazer alguma coisa com eles. E que coisas são essas? Normalmente são funções de agregação, funções de agregados como soma, média, contagem e por aí vai. Tá? E esses recursos estão disponíveis no pacote java.util.stream. java.util.stream. Vamos ver exemplos. Aqui eu tenho a coleção de pessoas novamente. E aqui eu quero imprimir a média. Média de idade, por exemplo, supondo que esse campo aqui é um campo idade. Como eu faço isso? Pego a lista de pessoas, obtenho string, da mesma maneira que eu obtinha um iterador, né, naquelas versões antigas de Java, eu obtenho um string, então eu obtenho alguma coleção, eu obtenho toda a coleção para poder aplicar uma função de agregação. Aqui eu poderia ter a map apenas, né, mas eu sei que o campo, idade, ele é do tipo inteiro, então eu tenho funções específicas para trabalhar com os tipos primários. Então aqui eu tenho map twins,
E a função map, como eu falei, ela recebe uma coleção e recebe uma função que aplica um elemento, a cada elemento daquela coleção, né, para dar um resultado. Nesse caso, qual é a coleção? É quem eu estou aplicando, né? Porque eu estou no mundo O, né? Eu não estou só no mundo funcional, estou no mundo O. Então, isso aqui é um método desse tipo aqui. Então, a minha coleção está aqui, é o meu this. Eu estou aplicando o método e essa aqui é a minha função, getIdade. Estou obtendo a idade de algum indivíduo. Então, essa função vai ser aplicada a cada elemento daquela minha coleção. Qual é o resultado? A coleção com a aplicação daquela função a cada elemento. Então, o resultado, até aqui o getIdade, é uma coleção com todas as idades do conjunto de pessoas. Tendo isso, consigo usar funções de agregação, por exemplo, a average, que calcula a média. Então, isso aqui me dá a média das idades das pessoas que estão naquela coleção. Esse médio, ele está dentro de pessoas ou dentro do string? Ele está dentro do map. Ele está dentro do string. Não é do string. É do map. Porque esse map to int aqui ele vai retornar uma string inteira. Como eu falei para o tipo primário, aí eu tenho funções específicas. E aí para essas funções eu consigo, se eu sei que eu estou trabalhando com inteiro, eu consigo implementar coisas que são naturais mesmo. O create já está implementado. Uhum. Tá tudo. Se programar em Java era fácil, agora então tá sopa no mel. Aqui outros dois exemplos. Da mesma maneira que eu tenho, aí continua valendo aquela história toda de referência a método e expressão lambda, né? Eu tenho o método getIdade, se eu não tivesse, eu poderia obter o método getIdade. X tal, não, na verdade, aqui fazendo assim, o método getIdade existe, né? Então faz sentido. Mas eu posso escrever dessa maneira aqui sem problema nenhum. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Né? Então x tal que x.getIdade, então eu obtenho os campos idade de todos os elementos e depois calculo a média. E aqui, um exemplo um pouquinho, na verdade eu estou combinando com o filtro, né? Nessa linha aqui. Que a filtro, lembrando, eu passo um predicado. Então eu passo a coleção e um predicado, e aí eu retorno todo mundo que satisfaz aquele predicado. Então aqui novamente, pessoas.string, aí aqui eu chamo o filter x, tal que x.nome.length maior que 6. São dois exemplos, né? Então eu estou verificando se o tamanho do nome da pessoa é maior que 6. Se for, ele vai para o conjunto de saída. Se não for, eu descarto. Então esse cara aqui filtra todo mundo que tem tamanho maior que 6. Esse cara aqui mapeia para o conjunto de idades. Então eu tenho o conjunto de idades dos caras que tem um tamanho maior que 6. E aqui eu calculo a média. Certo? Para quem já trabalhou, para quem está trabalhando com banco de dados, isso aqui parece bastante com os selects da vida, né? Não sei se vocês acharam um pouco natural isso aí. Eu estou fazendo uma consulta, eu posso ir aplicando, encadeando uma coisa na outra. Tá? Por exemplo, isso até é uma crítica, né, que o pessoal faz no Java. Por exemplo, no .NET, C# e afins, já tem isso aqui já há algum tempinho. Né? Lá no .NET tem uma linguagem chamada Link, que faz exatamente a ideia de fazer varrer, né, passando condições via programação, uma maneira bastante similar a isso aqui. E aí a gente tem programação funcional aqui, porque observe que eu estou fazendo composição, né, pessoal? Estou pegando uma função, o resultado dela eu aplico a outra, aplico a outra, aplico a outra. E aí, uma coisa ainda interessante, aí para quem trabalhou já com programação paralela, para quem não vai perceber tanta profundidade disso. Mas eu tinha um código anterior ali com a string, que eu simplesmente reescrevi o string para parallel string. Isso aqui gera ou tenta gerar uma versão paralela da execução desse comando. O que é interessante, para quem já viu minimamente alguma coisa de programação paralela, é que é uma das críticas que a galera tem, o pessoal de desenvolvimento, né, com respeito ao mundo de programação paralela, é quando você normalmente cria uma versão paralela de algum programa,
Versão paralela é tudo diferente, você cria uns recursos super elaborados, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aqui, a mudança ela é mínima, né? Então, o código sequencial ele é muito similar ao código paralelo. Eu simplesmente mudei a chamada de um método. Eu tinha aqui string e passei a usar parallel string. Código. A legibilidade ela é igual. Vai cuidar de fazer, exatamente. Tem toda a mágica lá da máquina virtual, tudo mais que mas o compilador, né, a infraestrutura de Java que se cuida de fazer essa trabalho para os outros, exatamente. Aqui um exemplo só com redução para complementar aí as funções de alta ordem. Ó, eu tenho as pessoas aqui com campo idade. Se eu quero resultar a soma, basta fazer pessoas.string.map getIdade, usando o referenciamento do .reduce, variável soma, porque a redução, ela tem que, normalmente eu tenho que atribuir alguma variável, né, um acumulador. Né? Então, reduce eu passo aqui como se fosse um acumulador, que é a variável soma que eu declarei ali, e aí eu passo como eu combino. A combinação que eu quero é simplesmente somar os caras 2 a 2. Com xy está ok, x mais y. Isso aqui é a expressão lambda, que é passada lá, para fazer a combinação de valores. Certo? Uma outra coisa que aquelas linguagens que eu comentei, Scala e afins, perceberam já há algum tempo, é que o erro, a situação do null point exception, ela é horrorosa, né? Porque o null point exception normalmente para a nossa aplicação, gera um erro, assim, muitas vezes constrangedor, né? E nesse contexto aqui, quando a gente está usando função agregada, eu estou pegando uma coleção, aplicando algum filtro e querendo combinar aquilo ali de alguma maneira, eu estou num cenário assim um tanto sujeito a ter, por exemplo, esvaziar uma coleção, né? Imagina que eu aplico um filtro e aí não resolve, eu não recebo ninguém satisfaz aquela condição. Então a minha lista, a minha coleção final é vazia. Se eu pegar aquilo ali e combinar com alguma outra coisa, eu vou ter um point exception. Teria, né? E aí o que o Java fez? Criou o tipo opcional, que muitas dessas linguagens, como eu falei, Scala e por aí vai, já implementam, né? E a ideia do tipo opcional é de eu explicitamente considerar a possibilidade de ter null ou não e poder tratar aquilo ali de uma maneira um pouco mais elegante. Tá? Então vamos lá. De forma a tornar mais elegante o tratamento dessas situações de checagem do point exception, o Java disponibiliza esse tipo aqui lá dentro do Java útil, chamado optional, sendo ele um tipo genérico. Né? Então eu posso ter qualquer coisa como opcional. Né? Qualquer tipo em Java. Objetos dessa classe representam um container, representam tipo um buffer, né? Algo que armazena um valor, né? Para algum valor que pode ou não existir. A ideia do opcional. Né? Não tem nada demais. Né? Há métodos. Tendo esse tipo, eu consigo ter métodos para lidar com a possibilidade dele existir ou não. Então, olha, há métodos que funcionam na presença de valores, como if_present. Então, posso usar o if_present. Se existir valor, ele faz determinada coisa. Se não existir, ele não faz nada e não dá o temido do point exception. Né? Ou que fornecem valores default, caso contrário, como or else. Então, eu posso ter algum valor sendo opcional, or else, determinado valor. E aí eu sei que a partir daquele ponto, ou eu retornei algum valor válido, ou aquele valor default passou a ser assumido. Né? Opa! Alguém chamou? Ah, tá, desculpa. Eu tenho a minha lista lá. Por exemplo, deixa eu botar um exemplo desse cada vez. Imprime o valor optional double. Imagine aqui, ó, média de idade. Eu criei uma lista vazia, vou voltar. Criei uma lista vazia e estou tentando calcular a média das pessoas que estão dentro daquela lista. Então aqui, ó, pessoas, string, map to int, pessoa, idade, ponto average. Isso aqui vai imprimir na saída, isso aqui, ó,
optional double.empty. Uma coisa não muito bonitinha, né? E aí, o que eu posso fazer numa chamada como essa aqui é encadear ponto or else 0. Como esse cara aqui é do tipo opcional, eu colocando ponto or else 0, desse ponto em diante, ou eu retorno o valor da média dos caras, ou eu retorno 0. Né? Então esse valor aqui eu posso usar ele livremente, que ele não vai me causar problema nenhum. Certo? Então eu encapsulei. O tipo opcional, ele permite esse encapsulamento aí de valores. Isso é um negócio bastante interessante. Na verdade, assim, não tem nenhuma novidade em termos de conceito de linguagem de programação. Tá? Na verdade, várias linguagens já implementam isso. Eu digo que é interessante no mundo Java. No mundo Java, essas coisas ainda não eram realidade. Então, a gente cobriu alguns assuntos, a gente cobriu os principais, esses 5 aqui pelo menos, voltados para a programação funcional, ou seja, o que foi adicionado, o que foi inserido de novo na linguagem Java, que tem relação direta com o mundo funcional. Né? Mas tem outras adições, tem, por exemplo, API nova para manipular data e hora, que era um negócio um tanto chatinho, aí tem uns recursos assim, um pouco mais elegantes. Tem uma engine, essa Nashorn, uma engine para JavaScript, e aí aqui a integração de Java com JavaScript, ela aumenta, a gente já conseguia ter algum nível de integração, e agora ele fica um tanto maior. Isso aqui claramente demonstra aí um certo reconhecimento, né, de que o poder de você ter uma linguagem como JavaScript, né, que é reconhecida por vários browsers, né, então é acessado o tempo todo, é algo que você tem uma compatibilidade, né, você tem uma facilidade de integrar coisas com JavaScript, certamente é algo interessante para qualquer linguagem. E Java não é diferente. Bem, conclusão rápida aí. O Java ele tem evoluído de forma gradual e, na verdade, assim, para os programadores antigos, isso aqui nem existe, né? Na verdade, você aprende o C, o Pascal e, assim, aquele conhecimento fica, né? É aquilo lá, eventualmente alguma função que você não conhece, mas que ela já existia há muito tempo. Né? E essas linguagens modernas, elas estão o tempo todo adicionando melhorias, né? Então, elas são um tanto dinâmicas. Né? Ela incorporou recursos nessas últimas versões que tornou a linguagem um tanto mais atual, um tanto mais moderna. Né? As adições, eventualmente, elas vão piorar um pouco a curva de aprendizado. Né? Não tem almoço grátis. Então, assim, os códigos ficam enxutos, mas para a gente fazer coisas realmente relevantes, coisas rebuscadas, a gente tem que começar a conhecer agora o mundo funcional com mais propriedade. Né? Não só apenas, beleza, entendido. Não. Para usar, olhar a documentação de Java agora está um negócio que eu mostrei pouco aqui, mas tem interface funcional, é tipo genérico de cabo a rabo, método default, tem umas coisas assim super abstratas, né? Então exige uma certa bagagem você olhar os códigos, né? Olhar a documentação e entender bem o que está acontecendo. Né? Mas eu acredito que essas adições vão aumentar muito a produtividade. E aqui só um exemplo simples. Esse exemplo que mostrou o Eduardo, né? Eduardo Marques, professor aqui nosso, ele tinha digitado essa criação aqui de uma lista de strings, né? E digitou esse texto aqui, esse for. E aí o NetBeans, ele estava usando o NetBeans, não sei qual versão, não sei se é a última, mas aí, assim que ele acabou de digitar a versão, que é um for só fazendo uma concatenação estranha aqui, ele está concatenando todas as strings, tirando o primeiro caractere. Esse código aqui, né? Esse for. Então aqui eu pego, o resultado disso aqui vai ser M, os, reis. A concatenação disso aqui nessa variável text. E aí quando ele acabou de digitar, o NetBeans sugeriu, falou, olha, tem uma versão funcional para esse código aí. Aí assim, sugerindo no sentido, usa a versão funcional, né? E aí ele deu um ok, e aí apareceu esse monstrengo aqui, né? Monstrengo para quem nunca viu, né? E aí ele olhou para isso aqui, deu Ctrl Z, né? Voltou rapidamente o código para a versão anterior. E aí quando ele comentou comigo, eu pedi para ver o código, e ele me olhou com uma cara de mago, né? Que eu olhei o código, eu falei, cara, o NetBeans sugeriu um negócio funcional, não sei o que, eu olhei, falei, cara,
Essa mapeia aqui, certamente isso aqui deve ser uma função que você está usando em cima de alguma coleção. Isso está retornando uma coleção e aqui você está combinando a concatenação. Eu acho que você está concatenando as strings no resultado desse mapeamento aqui. Aí ele me olhou com a cara assim como se eu fosse um gênio, né? Então eu falei assim, caraca, Basílio, né, tá respirando, né? Java. E aí eu falei, não, é porque a função de mapeamento e a função de redução são funções de alta ordem, isso é muito padrão no mundo funcional. E aí, a partir do momento que você se acostuma com isso aqui, você olha e começa a tentar deduzir, né? Função mapeia recebe uma função, função redução recebe uma função, recebe um acumulador para combinar as coisas, e por aí vai. E aí ele entendeu e acabou achando não tão estranho isso aqui, mas ele voltou com a versão dele. Mas observe assim, o NetBeans já está sugerindo, né? Então essas coisas não estão no campo da teoria, não. A galera vai usar de fato isso aqui. Hã? Vai usar e vai usar bastante. Pessoal, tem algumas referências aqui. Eu vou comentar rapidamente, tá? Eu procurei pegar algumas referências didáticas, tá? Nada muito pesado, mas que vão permitir que vocês absorvam esses conteúdos aqui dessa apresentação de uma maneira bastante boa. Aqui só o Wikipedia, o link para o histórico das versões de Java. Aqui tem um livro que é publicado nessa Limpub, que é uma plataforma de publicação de livro, de publicação digital. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu estou até escrevendo um livro, né, o famoso livro lá, Programando na Cozinha. Eu estou usando esse Limpub. E ele é interessante porque ele integra com o Dropbox. Então você pode digitar offline, e aí você clica lá no site pedindo para publicar, ele atualiza, ele assessora a questão de divulgação, a maneira se você quiser cobrar pelo livro. Tem umas coisas bem interessantes nessa plataforma aqui. Não é propaganda, não estou ganhando nada com isso. Mas aí esse cara aqui criou esse livro listando, né, as novidades, né, do Java 8, bem mais completo do que essa minha palestra. O interessante para vocês terem ideia do que é esse Limpub, você consegue online, eu consigo navegar pelo livro sem problema, é custo zero. Mas se eu quiser baixar, aí ele cobra $8, $5, sei lá, acho que é $5, para eu ter o livro, né? Eu posso comprar ele efetivamente. Então assim, hoje o mundo globalizado permite isso, né? São diversos mecanismos, né? Cada um. Sinistro o quê? Pô, eu estava varrendo, né? Porque aí você consegue olhar os livros que tem publicados. Pô, teve um livro lá, eu não sei qual era. Eu tinha, sei lá, 10 mil downloads. E o cara cobrou, 10 mil leitores, né, daquele livro. E o cara cobrou, acho que $5 pelo livro. $50 mil. Interessante, né? É o mesmo mecanismo, né? A mesma lógica de aplicativos que a galera tem usado aí, né? Cobra $1, né? Por aí vai. Bem, aqui, mudanças no Java 8, num site lá de artigos bem interessantes da IBM, que eu gosto, que é esse Development Works. Aí tem um artigo lá falando sobre essas atualizações do Java 8. Aqui tem um artigo técnico lá da Oracle, também falando de novidades do Java 8. Aqui, Ken Rossman é um cara que tem muitos livros publicados em Java, e ele escreveu um artigo interessante lá no Dr. Dobbs, que também é uma revista eletrônica, né? Que tem muitos artigos técnicos interessantes. E esse aqui é o link que eu falei do Martin Fowler falando sobre o pipeline, né? O mecanismo do pipeline. Ele faz uma crítica dizendo que o pipeline não está a origem não é do mundo funcional, ela tem a ver com o mundo OO também. Eu acho interessante o exemplo, ele coloca vários exemplos lá, o Smalltalk, é uma leitura bem didática e interessante. Tá? Essa apresentação, ela já está disponível nesse site aqui, tá? ICUFPR/tiobasílio/palestras. Tio Basílio, Tio Basílio/palestras/Java 8.pdf. Você já consegue acessar aí sem problema. Obrigado aí pela presença de vocês. É isso. A ideia era falar para os alunos de LP, né, porque tinham vários, né, que eu gostaria de puxar a orelha dos que não puderam vir na agenda. Mas
pessoal viu programação funcional com Haskell e agora viu a parte de OO com Java, e aí ele já tem alguma maturidade para olhar isso aqui e não viajar tanto, né? Entender minimamente o que está acontecendo ali, que é meio que uma mistura mesmo, não é mistura de Haskell com Java, mas sim uma mistura de paradigmas ali. A gente tem objetos, né? Quando eu coloco lá, por exemplo, stream, ponto não sei o quê, o stream ele é um objeto, ele é uma instância de um tipo. E aí eu estou fazendo, combinando, estou encadeando coisas com pipeline, que é algo bastante natural de composição de função. Então, esse mecanismo, né? essa maneira interessante de combinar esses mundos, que é algo que Java começou a explorar e que linguagens como Scala, Clojure e afins já têm feito isso de uma maneira bastante natural. Beleza? Mas obrigado aí mesmo pela presença de vocês. Valeu!